Bom dia, meus amados. Hoje é mais um sábado, o último sábado deste mês de junho de 2024. Vamos aqui trazer hoje mais um tema que poderíamos dar como título: A Matrix é a própria ilusão. Nós já falamos muitas vezes que a vida aqui na Terra, na terceira dimensão, num mundo de provas e expiações, com a alma fazendo as experiências com o mínimo de consciência. Tudo não passa de uma ilusão. Vamos trabalhar hoje bastante esse tema porque é fundamental na posição que a nossa consciência se encontra agora. A compreensão de que tudo, de fato, é uma ilusão. Nós vamos aqui abordar temas como o vitimismo, onde a culpa sempre é do outro. Nunca assumimos a responsabilidade porque acreditamos que os outros têm mais poder que nós. E, na verdade, tudo é experiência de alma. Compreender a vida e compreender que sempre temos escolhas. Vamos também aqui abordar um pouco sobre o assunto como desligar essa matrix que nos comanda, que nos faz viver essa ilusão. Deixar de viver o passado ou o futuro, porque ambos não estão no presente. E só temos o presente para agir, para corrigir, e para mudar, e para curar também. Começando a falar sobre o tema Matrix, é uma palavra usada para denominar aquilo que nós vivemos e acreditamos. Obviamente, é o conjunto dos sistemas e o conjunto das organizações, de tudo aquilo que nós conhecemos nesse planeta. As nossas crenças, nossos costumes, nossos anseios, nossos sonhos, aquilo que a nossa mente trabalha. Porque a mente, ela é parte do corpo matéria. Nasce, cresce, vive, morre com esse corpo. Mas a alma que vem aqui experienciar esta existência atual, porque cada existência, a alma projeta um plano encarnatório para viver um personagem. Dentro desse personagem, esse plano de alma vai trazer os pontos principais daquilo que a alma desejou experienciar enquanto encarnada nesta consciência limitada. O personagem pode ser voltado ao bem, voltado ao mal, dependendo do que a alma desejou experienciar naquela encarnação. E nós temos notado que muitas pessoas ainda se acham vítimas de algo ou de alguém. Como a alma pode estar aqui encarnada e ser vítima de algo ou alguém se ela traçou um plano para experienciar as situações que ela vai encontrar no dia a dia, vai viver no dia a dia? Se ela mesma elaborou o seu plano quando ela estava com a consciência mais elevada, no plano astral, no período entre vidas, no além-túmulo, como se diz, como ela pode ser vítima de algo ou de alguém aqui encarnada? Olhando pela lógica da mente, sim, podemos ver situações. Uma pessoa fez o mal para outra pessoa. Naquele momento, aquela pessoa que fez o mal para outra pessoa, ela agiu como algoz e a outra se sentiu na condição de vítima. Mas e na vida seguinte? Aquela alma que causou mal para alguém
nesta vida, ela vai se sentir voltada à experiência de sentir o que a outra sentiu naquela ação. Então ela escolhe vir numa outra vida e passar no papel de vítima para experienciar o outro lado da moeda. Então ela vai encontrar alguém que estava disposto a fazer outro papel, de algoz também, e vai experienciar então aquela situação onde ela sofre a ação. E na verdade nada mais é que uma reação da ação praticada no pretérito. O vitimismo é quando nós não compreendemos isso. E a consciência humana, muito limitada, ela vê apenas uma parte das coisas. Ela não tem a visão ampliada para entender que lá atrás ela experienciou a outra ponta e agora ela desejou experienciar o lado oposto. As almas que estão encarnadas na Terra como humanos vêm aqui exatamente experienciar todas as possibilidades dentro da dualidade. E como já foi dito tantas vezes, submetidos à lei de causa e efeito, ou de ação e reação. Compreender essa lei divina é fundamental para que o sofrimento nas situações de desconforto sejam sempre atenuados, mais leves, porque não há vítima. Assim como também poderíamos dizer que não há o algoz. São experiências antagônicas que duas almas desejaram experienciar e que pela lei da atração dos universos e das leis divinas, a frequência acaba por se encontrar, se ajustar, e aquele ato, aquela situação se concretiza para que ambas cumpram o seu papel, o seu plano encarnatório. Visto assim, podemos entender que a culpa nunca é do outro, como a maioria ainda acredita. O outro apenas foi um instrumento. Coloquei uma vez numa postagem que dizia: aquele que mais te machuca, aquele que mais te agride, aquele que mais te ataca é aquele que mais contribui com o teu plano de alma. A culpa não é do outro e nem minha. Porque se há um propósito, se há um projeto a ser colocado em prática para o aprendizado da alma, não pode haver culpados, assim como também não há vítimas. Esta é a parte que a alma consegue entender no além-túmulo. Por isso, ela precisa desencarnar. De tempos em tempos, toda vez que ela reencarna, ela vai depois de um certo tempo, que ela mesma estipula, ela vai desencarnar para que ela possa fazer essa autoavaliação e fazer um novo projeto para seguir adiante na sua evolução. A experiência da alma é sempre ela que escolhe antes de encarnar, lá no plano mais elevado da quarta dimensão. Não há imposições. Eu diria que é uma infantilidade alguém acreditar que nós somos obrigados. Porque as trevas me obrigam a reencarnar. A roda de Sansara é uma imposição do maligno. Os senhores do karma nos impõem as penitências. Isso não é verdade. A alma é livre para escolher a sua forma na próxima encarnação, o seu projeto,
Se ela não quer quitar uma conta devedora, ela precisa quitar, que é um chamado resgate, o karma, porque às vezes a alma já experienciou aquela experiência nas duas polaridades, como vítima e como algoz. E assim mesmo ela tem a consciência de que aquilo não é correto. E ela pratica aquele ato, ela implica numa obrigatoriedade do resgate, porque é da lei divina, mas ela pode escolher como ela quer fazer esse resgate e quando ela quer fazer. Ela pode passar 100.000 anos sem pagar essa conta. Mas um dia ela tem que pagar. No caso agora, como a Terra faz a sua transição planetária e as almas vão subir para a quinta dimensão, ascensionar para a quinta dimensão, a alma que não está livre dos débitos pretéritos, ela não vai fazer a sua ascensão. Então ela precisa quitar as suas contas em tempo. Mas não é uma obrigação, não é uma imposição. É uma necessidade de harmonia, de equilíbrio. Você sempre tem as escolhas. Porque o livre-arbítrio faculta isso. É você que escolhe, sempre. Lá no plano astral, no período entre vidas, você tem a escolha de colocar ou não situações que quer experienciar, que a alma deseja experienciar na próxima encarnação. Uma vez encarnado, vem cada situação solicitada. Ainda assim tem a escolha, o livre-arbítrio, o que fazer com aquilo. Nós temos, então, essas possibilidades reais, a cada dia, a cada hora, de fazer o passo adiante ou estagnar, ficar ali, naquela situação. Não vou fazer essa experiência, não quero. Coloquei no meu plano de alma, mesmo que eu não sei, mas está aqui, apareceu, então eu coloquei. Não vou fazer. Não vou fazer o processo. É uma escolha. Fica para a próxima encarnação, não tem problema. Então a questão do vitimismo, da lei de ação e reação, a questão do algoz e da vítima, tudo isso, eu acho que aqui fica claro, para que não seja necessário a repetição dos assuntos, embora sempre tenha aquele que está escutando pela primeira vez e ainda não tem a informação, mas vamos dar uma adiantada aqui nesse assunto para uma parte muito importante dessa questão da Matrix. Se nós temos essa Matrix, eu diria que é um molde de consciência que nós criamos ao longo das sucessivas encarnações. Nós temos dentro de nós dessa consciência limitada, mas é uma consciência que chamamos de consciência biográfica, porque é uma consciência desta vida atual. Nós temos crenças, temos traumas, temos aprendizado, temos muitos registros de dor e sofrimento vividos em vidas passadas. Tudo isso está no nosso subconsciente. Essa matrix impressa no nosso subconsciente, ela nos traz um poder de decisão muito limitado. Por quê? Porque nós sempre agimos de forma limitada, uma vez que a nossa consciência é limitada. No entanto, estamos num momento de expansão de consciência e começamos a compreender coisas que antes não eram compreensíveis e podemos mudar essa matrix do nosso subconsciente. Mudar para melhor, sair daquele laço, daquele elo, daquela corrente que nos prende ao passado
E veja como isso é forte na nossa vida. Tudo que nós agimos no dia a dia é baseado no quê? Nessa matrix, naquilo que nós conhecemos. Naquilo que nós conhecemos desta vida e também naquilo que está no subconsciente, que nós não lembramos, mas nós já passamos por lá. São as tendências, as predisposições que nós temos de agir como se fosse automático, um robô. Um programa que abre e trabalha. Precisamos fazer ajustes nesse programa, colocar novas possibilidades e modificar essa matrix. Desligar, como se diz, essa matrix. Porque veja bem, você vivendo no passado, você age como sempre agiu. Nada de novo. E se não acontece nada de novo, você não muda nada. Você não muda a tua vida. Para mudar o futuro, eu tenho o presente. Para trabalhar o passado, eu tenho o presente. O presente momento. As pessoas dizem, mas como assim? Como é que eu vou mudar o passado? Se o passado foi assim e não tem como mudar. Não tem como voltar lá e fazer diferente. Mas tem como mudar agora para mudar aquilo que passou. Porque nós não precisamos mudar aquela ação que passou. Aquela ação nos trouxe o aprendizado, a experiência. Então hoje nós podemos olhar aquele passado e compreender aquele passado. Por que que eu passei por isso? Por que que eu escolhi passar por isso? Por que que aconteceu aquilo? São experiências. Se você está numa escola, está lá no segundo grau, você vai lembrar de quando você estava lá no primeiro, no segundo ano da escola, do primário, que você aprendeu a tabuada, por exemplo. Por que que você aprendeu a tabuada? Porque era o momento de aprender a tabuada, que ia te proporcionar um conhecimento matemático nos anos a seguir. Você não pode estar lá na faculdade e se arrepender porque no segundo grau você fez um curso numa escola pública quando podia ter feito numa escola privada. Não vai mudar mais aquilo, mas vai mudar a compreensão se você olhar aquilo e disser, poxa, mas naquele tempo foi o melhor. Naquele tempo foi aquilo que eu podia fazer. E eu fiz aquela experiência porque eu desejei fazer aquela experiência. Podia ter feito outra, sim. Podia ter feito várias diferentes. Mas a minha alma escolheu aquilo. Se a minha alma escolheu aquilo, é porque ela precisava, naquele momento, experienciar daquela forma e aprender aquela lição. Se eu quero agora aprender uma forma diferente, eu terei oportunidade de fazer uma outra maneira diferente e aprender uma nova versão. Sempre há tempo. Então eu posso mudar daqui para frente, mudando agora. Eu quero aprender um curso novo, vou fazer uma nova faculdade, vou tentar uma nova profissão, vou trocar de emprego, vou trocar de residência, vou trocar de país, vou mudar do hemisfério sul para o hemisfério norte ou vice-versa. Sim, você tem sempre o poder de decisão e pode mudar a qualquer momento o teu futuro. Ficar preso ao passado é viver a dor, o sofrimento, porque dificilmente um ser humano encarnado, claro, uma alma encarnada em forma do ser humano, dificilmente ele lembra das coisas boas, ele sempre vai lembrar das coisas ruins. As coisas ruins que machucaram, que feriram, que trouxeram grandes problemas e dificuldades. Faz questão de lembrar. Às vezes algumas pessoas me mandam uma mensagem porque
o meu marido ou a minha esposa me abandonou e por causa daquilo hoje eu sofro. Hoje eu estou numa situação delicada, eu estou sofrendo muito, minha vida não progride, não consigo mais um novo relacionamento. Quanta coisa ruim em cima de uma situação que é natural. Você terminou o aprendizado que ambos podiam adquirir juntos, o universo diz agora chega porque vocês têm outras frentes, a vida é curta e é a última encarnação na dualidade desse planeta de provas e expiações. É preciso aprender outras lições, então ele traz condições para que a gente possa buscar novos caminhos. Certamente que sempre um lado, pelo menos, sofre um pouquinho, porque isso é normal também. Aquela pessoa que estava mais dependente da outra vai sofrer nessa situação. Mas é uma oportunidade. É uma mudança de percurso. Olhar isso como oportunidade, não como uma tragédia, muda toda a situação. E pensando neste exemplo que eu dei aqui, nós vamos ver que todo desconforto, a doença, a dor, o sofrimento, ele é derivado dessa matrix que nós trazemos do passado. Quando nós trazemos essas energias negativas, estamos presos àquelas situações, nós carregamos a cruz, como se diz, a cruz do passado. A dor e o sofrimento se prolongam. Muitas doenças, mesmo que cientificamente não sejam ditas dessa forma, por alguma razão que não se sabe qual, mas nós vamos compreender isso muito em breve, que a maioria das doenças, principalmente aquelas que envolvem o sistema neural, o nosso cérebro, como depressão, Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia e outras tantas. Elas são, obviamente que algumas são colocadas pela própria alma para passar pela experiência, até por uma quitação de um débito. Mas muitas vezes não tem débito nenhum. É uma opção. A alma encarnada, inconscientemente, ela quer se eximir de algo. Ela esconde o seu presente para não viver o presente por uma razão que só ela sabe. Às vezes é inconsciente. E muitas vezes também ela quer deixar de viver esse presente para viver num passado de sofrimento. Então ela escolhe apagar a vida presente. Então ela não vive mais o presente. Vamos dar aqui um exemplo bem clássico. O Alzheimer. O Alzheimer, a pessoa que tem o Alzheimer, ela não vive o presente. Aliás, ela não sabe nem o que está acontecendo. Ela se determinou que ela não quer viver o presente. Do futuro ela não sabe, mas do passado ela lembra alguma coisa. Do passado desta vida, obviamente. É só perceber, quem tem casos próximos, como isso realmente é desta forma. A própria depressão. A depressão é um estado de consciência que a pessoa está muito presa, geralmente ao passado. Ela se nega a viver o presente. E também, obviamente, sem o presente, não terá um futuro como ela gostaria. Vamos aqui dar um exemplo. Se você, que não tem nenhum problema neural, está consciente, está escutando esse áudio, está compreendendo, mas agora você faz uma reflexão.
Qual é o teu problema de hoje? Todo mundo tem problemas. Tem como se diz, um rosário de problemas. Mas vamos olhar cada um deles. Esse problema é real, é presente? Ou é de ontem, da semana passada, do ano passado? Da onde vem esse problema? Então nós vamos ver que esse problema ele não é de hoje. Ele é do passado. Outros, eu estou com um problema. Não sei se eu vou mudar de emprego, não sei se eu vou mudar de relacionamento, não sei se vou mudar de casa, de cidade, não sei se eu vou mudar de país. É um problema. Mas será que é um problema? Você hoje está onde? Está aqui na tua casa, está aqui no teu trabalho. É uma possibilidade de mudar lá adiante, mas não é uma coisa presente também. É coisa do futuro. Então nós gastamos a nossa energia remoendo o passado e tentando adivinhar o futuro. Porque desejar algo no futuro, um planejamento, é bom. Querer algo diferente é muito bom, nos estimula a conquistar. Mas ver o futuro, situações possíveis e sofrer com aquilo, se estressar com aquilo, não é legal. Assim como não é nada bom lembrar do passado que nos machucou, só para lembrar e sentir a dor novamente. Quando nós temos qualquer problema de ansiedade, de estresse, de medo, de raiva, de ressentimento, de mágoa, de culpa, tudo isso está relacionado ao passado. Algumas coisas, como medo, pode ser sim do futuro, uma preocupação exagerada. Mas se você olhar hoje, agora, aqui, eu estou aonde? Estou na minha casa, estou no meu trabalho, estou almoçando, estou em festa, enfim, em qualquer lugar. Neste exato momento, qual é o meu problema? Nenhum. Estou bem, almocei, jantei, tomei café, estou vestido, tenho uma casa. Então, temos uma situação mais ou menos confortável no momento. Neste exato momento, o problema do passado não está aqui. E o problema do futuro também não. Viver o presente com consciência faz com que esqueçamos do passado e esqueçamos do futuro. Porque se eu não vivo o presente, eu não mudo o passado e também não vou mudar o futuro. O presente consciente me dá saúde, me dá força, me dá coragem, me dá orgulho de ter vencido todos os obstáculos do passado. Aqueles obstáculos que causavam dor e sofrimento foram vencidos. Olha que maravilha! Me dá um fôlego para continuar a acreditar também no futuro. Dar ênfase ao passado doloroso e ao futuro incerto é fugir do presente. E se eu fujo do presente, eu estou morto. Literalmente. Porque eu não estou fazendo nada. Estou vivendo algo que já foi, ou estou vivendo algo que ainda não dá para se viver porque não chegou. Quantos minutos da vida nós perdemos nesses lapsos de tempo, vivendo o passado e o futuro sem aproveitar o presente? Eu não posso criar no passado, eu não posso criar no futuro, eu só faço isso no presente, na consciência presente. Olhar o passado com alegria por ter vencido cada obstáculo.
olha a diferença do que olhar para o passado e lamentar a dor e o sofrimento vivido, passado, sofrido. Lembrar a dor passada é prolongar a dor. Lembrar as dificuldades do passado com dor e sofrimento é prolongar essas dificuldades indefinidamente. Olhar o futuro com medo, com receio, com desconforto é antecipar o desconforto, a dor que talvez precise ainda passar. Então, se eu tenho que passar por uma situação difícil, deixa a situação chegar. Hoje ela não está aqui, então eu não preciso viver ela. Se eu tenho uma dor do passado, tem que olhar para aquela dor e dizer, sim, você já passou, já aconteceu. Vivi essa experiência, mas hoje não estou vivendo mais essa experiência, então você solta essa dor. E quando nós agimos dessa forma, nós estamos desligando a Matrix. Saindo da Matrix. Então vamos dizer aqui, para isso é preciso viver o presente. O presente que você está é livre. Não há ninguém que possa mudar você, te tirar desse presente, jogar para o passado, jogar para o futuro, se você não quiser. É interessante como as coisas começam a ficar fáceis de compreender quando a nossa consciência começa a se expandir. E é essa consciência expandida que faz com que cada ser humano cresça e faça a sua ascensão. Porque a ascensão não é saber que a Terra faz a transição, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, como muitos estão preocupados só em saber detalhes. A ascensão está dentro de você. E ela depende só de você. E vai ser da tua maneira. E não igual à maneira dos outros, das escolhas dos outros, porque é você que vai viver a experiência de como fazer e como passar essa fase de transição e ascensão. Assim como você tem as vidas passadas, cada uma vivida de acordo com a tua experiência, o teu sentir. É a tua história, como eu já coloquei antes em outros temas, a história que nós vamos contar para o cosmo infinito, vamos levar escrita para o sol central cósmico, para a fonte, a nossa história, a nossa experiência única, e não haverá, obviamente, duas iguais. Você está escrevendo a tua história. A cada segundo de cada vida que você teve aqui na Terra, mas você precisa entender agora que as experiências foram feitas, estamos no fechamento de tudo isso, na última página, o epílogo. Vamos aproveitar melhor. Vamos sair dessa matrix que nos aprisiona ao passado e nos coloca como obstáculo um futuro escuro, sem luz. Não é verdade? Nós somos luz. Nós somos uma centelha divina. Nós somos o átomo semente da fonte criadora. Nós somos muito mais do que imaginamos. E também temos muito mais amparo do que imaginamos. E é isso que nos dá força, coragem e determinação para seguir, para atravessar essa ponte multidimensional que estamos agora atravessando. A passagem da terceira para a quinta dimensão. Temos esta vida
atual, essa encarnação atual inteira, para fazer essa passagem dessa ponte. Não vamos tremer no meio da ponte e cair na água. Vamos confiar. Você pode muito mais do que você imagina. Você é muito mais do que você imagina. Você jamais está, jamais ficou e jamais será desamparado. Nós estamos aqui vivendo uma experiência na forma humana. Só isso. Somos sementes das estrelas. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.